me chamo Carlos Henrique, sou estudante da Universidade Federal de Alagoas e vou falar um pouco sobre silogismo categórico. Mas, o que seria silogismo categórico? É um argumento composto de duas premissas e uma conclusão. Um silogismo categórico é um argumento composto por três proposições categóricas, nas quais existem exatamente três termos, no qual cada um ocorre precisamente em duas das três proposições. O argumento pode ser um argumento válido ou um argumento inválido. Mas como saber se é válido ou não? Uma das maneiras de verificar a validade ou não do silogismo categórico é visualizar cada um dos predicados, que são os conjuntos que satisfazem determinada condição. Se a conclusão do argumento for verdadeira, supondo como verdadeira cada uma das premissas, o argumento é considerado válido, correto ou legítimo. Caso contrário, ele é inválido, incorreto ou ilegítimo. Observe agora alguns exemplos. Premissa 1. Todas as mulheres são charmosas. Premissa 2. Todas as charmosas são lindas. Conclusão. Todas as mulheres são lindas. De acordo com os diagramas, o argumento é válido, pois os termos que determinam as categorias mulheres, charmosas e lindas aparecem em exatamente duas das três proposições do argumento. Isso é o que caracteriza um silogismo categórico. Premissa 1. Todos os atletas são competidores. Premissa 2. Existem homens que são atletas. Conclusão. Existem homens que são competidores. O argumento é válido, pois, como você pode ver, a conclusão é verdadeira. Observe que os termos atletas, competidores e homens aparecem em exatamente duas das três proposições do argumento. Como já falei, é isso que faz um silogismo categórico. Premissa 1. Todos os carros são confortáveis. Premissa 2. Existem motos que são confortáveis. Conclusão. Existem motos que são carros. De acordo com os diagramas, o argumento é inválido, pois a conclusão não é verdadeira. Veja que, mesmo que todos os carros sejam confortáveis e que existam motos que sejam confortáveis, ocorre o fato de que nenhuma moto seja carro. Por isso, o argumento é inválido. Premissa 1. Todos os homens são românticos. Premissa 2. Existem humanos que são românticos. Conclusão. Existem humanos que não são homens. Nesse caso, o argumento é inválido, pois a conclusão não é verdadeira. A ilustração é uma das possíveis formas que utilizamos para analisarmos a veracidade do argumento. Veja agora por que o argumento é inválido. Premissa 1. Todos os homens são românticos. Essa proposição possui quantificador universal todos. Dessa forma, deve-se destacar o conjunto dos homens como subconjunto do conjunto dos românticos. Nenhuma outra possibilidade de ilustração é viável a partir da veracidade dessa premissa. Premissa 2. Existem humanos que são românticos. Essa proposição categórica possui quantificador existencial existem. Assim, não é possível de garantir a exata relação entre os diagramas dos conjuntos humanos e românticos. A ilustração deve destacar que há intersecção entre os conjuntos humanos e românticos, mas nada impede que possamos ilustrar o conjunto humanos como subconjunto de românticos. Nessa situação, a premissa não é contrariada. Conclusão. Existem humanos que não são homens. Observe que quando colocamos o conjunto humanos como subconjunto de românticos, abrimos a possibilidade de que a conclusão possa ser falsa, uma vez que, na ilustração apresentada, todos os humanos são homens. Lembre-se que o argumento só é válido quando a conclusão é necessariamente verdadeira. Se houver alguma possibilidade de a conclusão ser falsa, mesmo mantendo a veracidade de cada uma das premissas, deve-se classificar o argumento como inválido. Bom, fica agora com o meu amigo Samuel. Olá pessoal, me chamo Samuel e vou continuar com a apresentação de silogismos categóricos. Vou falar sobre a validação de silogismos pelo método de Venn. Esse método consiste em representar cada um dos termos das proposições do silogismo por diagramas que se interceptam 2 a 2. Na figura temos os diagramas representados pelas letras S, M e P.
Com a interceptação 2 a 2 dos diagramas, a gente pode identificar as regiões que contêm as relações entre os termos das proposições do nosso silogismo. Nesse caso, temos aqui a região que é externa a todos os diagramas, que é a região que não contém a ocorrência de nenhum dos termos. Temos as três regiões que contêm a ocorrência de apenas um dos termos de cada diagrama, que é a região S, região M e região P. Em seguida, temos as regiões que contêm a ocorrência de dois termos simultaneamente, que são as regiões SM, SP e MP. E, por fim, a região que contém a ocorrência dos três termos ao mesmo tempo, que é a região SMP. Vamos a um primeiro exemplo para ficar mais claro. Nesse primeiro exemplo, temos os três termos representados pelas letras L, livro, C, conteúdo e U, útil. A nossa primeira premissa do silogismo diz que todo livro possui conteúdo, ou seja, existe somente a possibilidade de existirem livros nas regiões LC e na região LCU. A nossa segunda premissa diz que existem livros que são úteis, ou seja, podem existir livros na região LCU e poderia na região LU, mas não, nesse caso não pode, porque nossa primeira premissa já exclui essa possibilidade ao dizer que todo livro possui conteúdo. A nossa conclusão diz que existem conteúdos que são úteis. Ora, a gente garante a existência aqui na região LCU de ao menos um livro que é útil, pois todo livro possui conteúdo e existem livros que são úteis, ou seja, existe ao menos um livro que é útil e todo livro possui conteúdo. Então, consequentemente, existe ao menos um livro que possui conteúdo que é útil. Portanto, o nosso argumento é válido e esse silogismo também. Vamos ao segundo exemplo. No segundo exemplo, temos termos P, professor, M, maldoso e A, aluno. A nossa primeira premissa diz que nenhum professor é maldoso. Isso nos coloca na situação de só poder existir termos para professor nas regiões P e na região PA. A nossa segunda premissa diz que existem alunos maldosos, ou seja, podem existir alunos maldosos nas regiões MA e na região PMA, mas a região PMA já está excluída pela primeira premissa. Vamos para a nossa conclusão. Existem professores que não são alunos. Para essa conclusão ser verdadeira, a gente tem que garantir que sempre existe ao menos um elemento em P. Mas diante desse silogismo pode ocorrer de não existir nenhum elemento em P e existirem somente professores na região PA, ou seja, professores que também são alunos. Isso contraria a nossa conclusão. Por isso esse silogismo é inválido.